Olá, amigo do Mundo Áfia, está começando mais um Notícias Áfia. Sejam todos bem-vindos e desde já um excelente 2023 para todos vocês, hein? Continuem acompanhando a nossa programação. Lembrando que no mês de março tem a Copa Áfia Pernambuco. Você não vai perder um detalhe sequer. No programa de hoje, nós vamos mostrar no final as maravilhas de Recife. A partir de agora, as manchetes do nosso programa. Brasil brasileiro destaca os estaduais. No Paulistão, o atual campeão Palmeiras empata em casa. O Santos vence o Mirassol de virada. O Corinthians perde em Bragança Paulista. No Rio de Janeiro, o Fluminense vence. O Botafogo perde. E o Flamengo, com os seus titulares, goleia a Portuguesa. Áfia na Europa destaca a Premier League. O líder Arsenal venceu mais uma. Já o Manchester United acabou vencendo o Manchester City de virada por 2-1. Na Itália, o líder Napoli fez mais uma vítima. Goleou a Juventus num confronto direto. Em Portugal, teve clássico também. Empate entre Benfica e Sporting. Melhor para o Porto, que goleou e acabou encostando no líder. Na Arábia Saudita, teve decisão da Supercopa da Espanha e o grande clássico entre Barcelona e Real Madrid. E deu Barça com o show do menino Gavi. Vamos destacar também as 5 da bola. O Cruzeiro pode repatriar o centroavante Gilberto ex-Bahia. O Palmeiras está negociando Danilo com o futebol inglês. E para o lugar deste volante, o Palmeiras já tem um alvo, é um ex-jogador do Grêmio. Vamos falar de Zinedine Zidane, que está em alta no mercado. Grandes potências do futebol querem o francês como treinador. Neymar, do Paris Saint-Germain, é colocado no mercado de transferências. E a Polônia pode apostar no ex-volante Guerra, visando o próximo ciclo, a Copa do Mundo daqui a 4 anos. Brasil brasileiro, vamos falar dos estaduais. Começamos pelo Campeonato Paulista. No sábado, o Palmeiras, atual campeão do Paulistão, fez a sua estreia com o São Bento e acabou empatando 0-0. E olha que o Palmeiras jogou completo. Abel Ferreira contou com o Everton, goleiro, contou com Rafael Veiga. São Bento fechou a casinha e ficou no 0-0. Ainda no sábado, muita emoção na Vila Belmiro. O primeiro jogo do Santos após a morte do Rei Pelé na Vila Belmiro, né? E o Peixe venceu o Mirassol de virada por 2-1. É bom esse time do Mirassol, que saiu na frente com o gol do Danielzinho, falha do goleiro João Paulo, mas depois, no primeiro tempo, finalzinho, pênalti para o Santos que o Marcos Leonardo acabou convertendo. No segundo tempo, o goleiro César do Mirassol saiu machucado, o Arthur foi para o seu lugar e no finalzinho, o Lucas Braga, que tinha entrado no segundo tempo, fez o gol da vitória. No domingo, o Corinthians foi a Bragança Paulista e perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0. Gol do Arthur no segundo tempo. E olha que se não fosse o goleiro Cássio, o placar teria sido elástico. Fez grandes defesas. O goleiro corintiano foi eleito o melhor da partida, tá? À noite no domingo, diante de 45 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo ficou no 0-0 com o Ituano e com apito final, a torcida vaiou os comandados de Rogério Ceni. No Rio de Janeiro, no sábado, Resende e Fluminense. E o Fluminense venceu pelo placar de 2-0 fora de casa. O Joanderson Contra e o Alain marcaram os gols para o tricolor das Laranjeiras. O Vasco da Gama, com seu time reserva, ficou no 0-0 com o Madureira em São Januário. Foi o primeiro jogo também após a morte do ídolo Roberto Dinamite, que foi muito homenageado pela torcida Cruz Maltina. No domingo, nós tivemos a estreia do Botafogo e jogando em casa, no Engenhão, perdeu para o Audax por 1-0. O gol foi do Igor Leite. Já o Flamengo com os titulares, com Vitor Pereira no banco de reservas, o Flamengo no Maracanã goleou a Portuguesa por 4-1. E olha só os gols, né? Pedro, Gabigol, Fabrício Bruno e Thiago Maia. A partir de agora, veja os principais gols dos estaduais pelo Brasil.
Máfia na Europa. Destaque para o super clássico envolvendo Barcelona e Real Madrid, a decisão da Supercopa da Espanha, que foi em Riad, na Arábia Saudita. E o Barcelona abriu 3-0. No primeiro gol, o menino Gavi, que foi destaque da Espanha na Copa do Mundo do Catar. Depois, Gavi faz uma jogada pela linha de fundo e cruza para o polonês Robert Lewandowski ampliar. E o Gavi estava impossível. Ele deu assistência para o gol do Pedri. 3-0 para o Barcelona. No finalzinho, o Benzema, o francês, acabou descontando. Placar final, 3 para o Barcelona, 1 para o Real Madrid. O Barça é campeão da Supercopa da Espanha. Na Inglaterra, destaque para o Arsenal, que venceu o Tottenham pelo placar de 2-0. É a 20ª rodada da Premier League. No clássico, nós tivemos o Manchester United vencendo o Manchester City de virada pelo placar de 2-1. O Grealish abriu o placar para o City. Aí o Bruno Fernandes empatou aos 33 minutos da etapa complementar e 3 minutos depois o inglês Rashford acabou virando a partida para o Manchester United. Destaques também para as vitórias do Brighton sobre o Liverpool por 3-0 e o Chelsea, que sofreu para ganhar do Crystal Palace 1-0, gol no segundo tempo do Havertz. Na classificação da Premier League, em primeiro o Arsenal com 47 pontos, em segundo o Manchester City com 39, em terceiro o Newcastle com 38, mesma pontuação do Manchester United. Vamos falar agora do campeonato italiano, 18ª rodada. E o líder Napoli goleou a Juventus pelo placar de 5-1 e chegou aos 47 pontos. Na vice-liderança está a Internazionale de Milão, que ganhou de 1-0 do Verona. E o gol foi do argentino Lautaro Martinez, que disputou a Copa do Mundo do Catar e foi campeão. O Milan não foi além de um empate com o Lecce 2-2. Destaque mesmo na rodada para a Atalanta, que goleou o Salernitana por 8-2. Olha que placar elástico em favor do time de Bérgamo. Na classificação do campeonato italiano, em primeiro o Napoli com 47 pontos, em segundo o Milan com 38, em terceiro a Juventus com 37, mesma pontuação da Internazionale de Milão. Vamos falar do campeonato francês agora, 19ª rodada. E não é que o Paris Saint-Germain perdeu mais uma, com o Messi e Neymar entre os titulares e o Mbappé entrando no segundo tempo. O Paris perdeu para o Rennes pelo placar de 1-0. Mesmo assim, o Paris Saint-Germain está na liderança, tem 47 pontos, 3 a mais do que o Lens, que vibrou nesta rodada, né? Porque ganhou do Auxerre por 1-0 e viu esse tropeço do Paris Saint-Germain. No campeonato francês, a liderança é do Paris Saint-Germain com 47 pontos. Em segundo está o Lens com 44. Em terceiro, o Olympique de Marselha com 42. E em quarto lugar, o Monaco com 37. No Campeonato Português, 16ª rodada, teve clássico entre Benfica e Sporting. O Benfica é o líder da competição, 2-2 com o Sporting. Os 2 gols do Benfica foram do Gonçalo Ramos, aquele que colocou o Cristiano Ronaldo no banco na Copa do Mundo do Catar. O Porto é o vice-líder, está 8 pontos do Benfica, mas goleou o Famalicão por 4-1. Teve 2 gols do Galeano, 1 gol do Otávio e 1 gol do Taremi. No Campeonato Português, a liderança é do Benfica com 41 pontos. O Braga é o segundo com 37. Em terceiro, o Porto com 36. E fechando os 4 primeiros, o Sporting com 29. Às 5 da bola, vamos falar do Cruzeiro, né, que está se reforçando para o Campeonato Brasileiro. A Raposa voltou para a elite, contratou Matheus Vital, Ramiro e Matheus Davó, que vieram do Corinthians, e agora o alvo é Gilberto, centroavante de 33 anos, que jogou pelo Santa Cruz, pelo São Paulo, foi bem no Bahia, está no Al-Ahly dos Emirados Árabes, né? Então existe uma proposta para que o Cruzeiro consiga repatriar esse bom centroavante
para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Palmeiras, que está negociando o Danilo, volante, com o Nottingham Forest. É o mesmo time do Gustavo Scarpa. E para o lugar do Danilo, a diretoria do Palmeiras já tem um alvo. É Matheus Henrique, volante que foi revelado pelo São Caetano, jogou muito bem no Grêmio e está jogando no Sassuolo da Itália. O Palmeiras pode pagar 6 milhões de euros por 60% deste bom volante que chegou a defender a seleção brasileira. Vamos falar também de Zinedine Zidane, né? O nome dele é forte até na CBF para ser o técnico da seleção brasileira. E agora, Juventus de Turim e Paris Saint-Germain querem o trabalho do francês nesta temporada ainda. Falando em treinador, o Steven Gerrard, lembra aquele bom volante do Liverpool? Ele pode ser a aposta da Polônia para o próximo ciclo da Copa do Mundo. Então a Polônia procura um novo treinador e esse pode ser o Steven Gerrard. E completando, a gente fala do Neymar, né? Neymar, que acabou sendo expulso no final do ano, pegou 2 jogos de suspensão, acabou sendo poupado na Copa da França. O Neymar foi colocado no mercado de transferências pelo Paris Saint-Germain. E olha, segundo o portal Sport, o brasileiro quer continuar no Paris Saint-Germain, mas o time francês quer ouvir propostas pelo craque brasileiro. Legal, né? Espero que todos tenham gostado de mais um Notícias Áfia. Muito obrigado pelo seu carinho. Reforço, hein? Um excelente 2023 para todos vocês. Em março já teremos a Copa Áfia Pernambuco, está chegando a hora. E a partir de agora você acompanha as belezas de Recife, tá bom? Continuem acompanhando a nossa programação. A todos um grande abraço. Até o próximo Notícias Áfia. Pimba! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!